prefeito e agora reeleito também. Mas a gente vai dar continuidade ao programa, então, porque olha só, pessoal, com o aumento das tarifas de energia, é cada vez mais importante saber como economizar, né? E usar a eletricidade também de maneira mais eficiente, mais consciente. Então, a gente vai conversar sobre isso, sobre essas soluções simples que todos podem aplicar em casa, desde pequenos hábitos até ajustes também nos aparelhos. Afinal, economizar energia não é uma forma só de aliviar o bolso, mas também uma atitude importante para o nosso planeta, né, gente? Então, para nos ajudar aí a entender melhor esse assunto, a gente chamou um especialista, que é o engenheiro elétrico André Bianchi, que vai agora compartilhar algumas dicas práticas para diminuir o consumo de energia sem perder o conforto. E o André já está aqui ao vivo com a gente. Muito boa tarde, André. Boa Obrigada tarde. pela tua participação. Obrigado a vocês pelo convite. A gente que agradece. Deixa eu te perguntar, vamos às dicas práticas então, né? Porque a gente sabe que nessa época do ano tem um aumento no consumo, porque o pessoal usa mais ar-condicionado, mais ventilador, enfim. É natural que haja esse aumento. E aí eu queria te perguntar, quais são as dicas? Vamos compartilhar com o pessoal algumas dicas práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que não vai perder o conforto também, mas que vai diminuir um pouco essa conta. Bom, na residência, normalmente os maiores vilões, né, são a geladeira, né, a refrigeração. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante para manter, né, ela com, por exemplo, com a vedação ok, né? Então, eventualmente, fazer um teste, coloca uma folha, fecha a porta, tenta puxar a folha. Se ela sair fácil, a vedação não está lá muito boa, talvez tenha que revisar, né, chamar um técnico para revisar. Tentar manter a geladeira, abrir o mínimo possível, né? Quanto ao ar-condicionado, como tu falou, o ideal é que as pessoas elas também observem se na casa, as vedações da casa também, não deixar portas abertas, porque senão tu vai ligar o aparelho, ele vai refrigerar o ambiente e aí ficar abrindo portas ou tiverem espaços para sair o ar frio, vai acabar consumindo mais, né? Então, o ideal é que a gente observe bem esses acessos, né, as frestas, para que o ar-condicionado funcione ok, né? E também, obviamente, sempre que for investir num aparelho desses, tentar buscar um aparelho adequado para o seu ambiente, e não comprar o mais barato. Importante. Pois é, isso eu ia lhe perguntar, que tem o seguinte também. Muitas vezes as pessoas têm um aparelho de ar-condicionado, ou mesmo uma geladeira, um eletrodoméstico muito antigo. E aí tem aquela ideia, né, de que os aparelhos novos, mais modernos, já vêm com essa questão de sustentabilidade, de redução no consumo. Isso é real, André? É real. Então, vale a pena também a pessoa fazer essa troca visando a questão do consumo? Sim, sem dúvida. Normalmente tu tem equipamentos muito mais eficientes, os mais modernos, eles são muito mais eficientes, então vale a pena sim trocar o equipamento, se tu usa bastante, né, trocar ele por um mais moderno, geladeira, ar-condicionado, né, eventualmente, claro, os chuveiros elétricos nem tanto, mas sempre que for possível pegar ar-condicionado, principalmente geladeira, mais modernos, melhor, que eles vão consumir bem menos do que os mais antigos, né. Bacana. E tem uma outra questão que é da temperatura do ar-condicionado, né? O pessoal chega em casa, tá quente, já coloca ali o ar-condicionado no 18, que é para refrigerar logo. Mas eu ouvi dizer que a temperatura ideal é manter ali nos 23 graus, mais ou menos, né? Como é que funciona isso? Eu diria também, normalmente se a pessoa usa para dormir, eu diria que 24, 25 graus é tranquilo, dá para, né? Dá para dormir tranquilamente, sem passar nenhum calor exagerado, né? E para refrigerar em casa, né? Se não tiver muito entra e sai também, se mantiver em 24, a pessoa não vai sentir calor, né? Vai estar confortável, tá? Então, é uma coisa que botar em 18 graus, o ar-condicionado ele vai ficar funcionando o tempo todo e ele não vai ter aqueles, né? Porque ele fica num liga-desliga, né? Se tu colocar isso numa temperatura muito baixa, ele vai ficar ligado o tempo todo. Vai consumir muito mais, né? Até quantos por cento, assim, se a gente fosse para ter uma ideia, seguindo essa regra de manter em 23, quantos por cento que a pessoa consegue mais ou menos economizar mantendo nessa temperatura ao invés de deixar ali no mínimo? Eu não consigo te precisar, porque cada equipamento é um equipamento, né? Então, depende de potência, de marca, né? De tecnologia, porque hoje a gente tem os ar-condicionados que são os que a gente chama de liga e desliga, os mais tradicionais, e os inverters, né? Que os inverters tendem a consumir menos também.
Então, vai de equipamento para equipamento. Não consigo te dar um valor, porque justamente tem essas variáveis aí, né? Essas variáveis. E outra coisa que é legal, acho que da gente falar, André, é essa questão da limpeza dos equipamentos, fundamental. né? Isso também ajuda a reduzir e é um detalhe que muitas vezes as pessoas não se atentam, Não né? se atentam. O ar-condicionado, ele tem lá na frente dele, ele tem uma tampa que a gente deve abrir, né? Eu não digo nem pode, deve. Abrir, tirar os filtros e fazer a limpeza. Normalmente esses filtros são uma malha plástica. Então dá para lavar mesmo, embaixo da torneira, não tem nenhum problema, tá? Então a gente consegue lavar, deixar bem limpo ali, porque ali naquele filtro de ar, ele tem que estar o mais limpo possível para não ser um bloqueio, né, para o ar circular e aí fazer o ar-condicionado consumir mais. Então sempre limpo, não só por uma questão de economia de energia, mas também de saúde, né? Porque não fica uma sujeira ali e o ar circulando e passando por aquela sujeira. O ideal é sempre limpo. Então, eu acho que se o ambiente aí uma vez por semana, agora no verão se usa bastante o ar-condicionado, acho que não custa tirar lá, fazer a limpeza rapidinho. É benéfico não só para o consumo de energia, como para a saúde também. Com certeza. E acho que outra coisa interessante é falando, por exemplo, de lavar roupas, né? Quer dizer, a gente está tendo aí vários dias de sol, de calor. Quer dizer, se puder lavar e deixar a roupa secar, evitar talvez o uso da secadora, porque eu acredito que isso gaste também. Muito, muito, muito. Sempre que a gente puder usar, né, só o ciclo de lavagem, não precisar secar e deixar secar no sol, obviamente tu vai ter uma redução muito considerável aí. Outra coisa é usar a máquina no limite dela, né? Não encher ela pela metade, né? Tentar usar a máquina no seu limite. Então, se o nível do máximo dela é um determinado valor, tenta colocar a roupa até ali, tá? Porque o normal das máquinas de lavar é que se tu não colocar a roupa até o limite, ela completa com água. Entendeu? Interessante. Então, o ideal é usar. Se eu for lá programar ela para nível médio, eu coloco roupa até o nível médio. Não tenta... aquela ideia de, vou deixar ela trabalhar um pouco mais folgada. Não funciona assim. Não funciona. Ela vai completar com água e vai gastar o mesmo. Interessante. Então, sempre no topo. E né? a gente estava falando, André, a respeito da tecnologia do ar-condicionado, né? Que tem um inverter, enfim, que os equipamentos mais modernos. As máquinas hoje, muitas delas vêm também, né? Com aquela opção, não só a básica, quer dizer, algodão, lã, não, ela vem super eco. A minha, por exemplo, tem lavagem eco, algodão, lã, delicado, pesado. Isso influencia no consumo ou é só algo que diz respeito mesmo ao tipo da lavagem que vai acontecer? Ou também influencia na redução de energia, porque aquele ciclo ali vai ser menor, dependendo do que a pessoa escolher de opção? O que muda normalmente é o tempo. Claro, tem as funções dela ali, mas ela aumenta ou diminui o ciclo, né? Então, tem que ver se as roupas necessitam um ciclo mais pesado, um ciclo mais simples, né? Eu não sei te dizer quanto exatamente cada programa faz a sua função em termos de limpeza, né? Tal. Mas tem programas, por exemplo, que se tu estenderes, tem programas que são muito longos, né? Então eles ficam horas ali, né? Então, obviamente, tu vai ter um consumo de energia bem considerável aí, né? Bacana. Então. E também tem a questão da escolha da luz em casa, né? A lâmpada, a gente sabe que o LED, ele proporciona uma economia maior também, né? Sim. Hoje o Brasil, desde 2010, não fabrica mais as lâmpadas incandescentes, que são aquelas antigas, né? O bulbo aquele antigo, né? Então, e a partir de 2016 não é para vender mais, tá? Então, normalmente a gente não encontra mais essas lâmpadas. Quem tiver em casa, obviamente, o ideal é que troque, né? Porque essas lâmpadas antigas, aquelas que a gente tinha antigamente, elas mais esquentam do que iluminam. Então, o ideal é que a gente troque. Uma lâmpada LED hoje vai custar R$ 5, R$ 6. Então, é muito barato, vale a pena, vai compensar, né? Se a gente tiver também aquelas que a gente chamava de fluorescentes compactas, que eram aquelas que tinham uma voltinha, tinha, né? Uma alcinha. Sim. Essas também, troca. Elas consomem... A lâmpada incandescente antiga consumia 10 vezes mais do que uma LED. E a fluorescente, 4 vezes mais. Nossa. Então, hoje, como a LED ela baixou muito, está com um valor bastante acessível, o ideal é que a gente troque para que a gente tenha um consumo bem significativo, né? A gente ainda tem... nós estamos num período, né, que teve, principalmente nas
os estados principais geradores do país de energia elétrica. Tivemos boas chuvas, né? Então a gente vai ficar o mês de janeiro em bandeira verde, né? Então não vai ter nenhum acréscimo na tarifa de energia elétrica. Sim. Agora, se não, né, daqui a pouco fevereiro não vai estar tão bom assim, nós vamos ter um acréscimo, né, na tarifa de energia. Então, esses detalhes, essas, vamos dizer assim, atenções com o gasto de energético ali, vai significar alguma coisa no bolso, né? Com certeza. E deixa eu te perguntar uma curiosidade que eu tenho. Por exemplo, equipamentos, a gente está até vendo ali nas imagens, né? Quando um notebook, por exemplo, fica carregando, mesmo que ele esteja com bateria, ele está conectado à fonte, está conectado à tomada. Secador de cabelo, chapinha, esse tipo de equipamento. Realmente gasta muito, André, ou é um mito? Não, todo equipamento que fica ligado na energia, né, conectado, né, esses eletrônicos que ficam em stand-by, todos estão consumindo alguma coisa. Fato, tá? Pode ser um consumo mínimo, mas sempre tem um consumo. Então, se não precisa ficar ligado, tira, tá? Quanto à questão, esses que têm aquecimento, chapinha, secador de cabelo, esses normalmente não têm esse consumo porque eles são bem liga-desliga. Mas tem a questão segurança, né? Pois é. Chapinha vamos dizer assim, é um dos principais equipamentos que causa incêndio, né, em residências. Então, evitar deixar qualquer tipo, escova, essas que tem aquecimento, chapinha, secador de cabelo, deixar isso na tomada, nunca, tira sempre. E a chapinha acaba ficando ligada, né? Se a pessoa não desliga no botãozinho. Mas o secador de cabelo também, mesmo desligado, ele representa um risco ali na tomada? É uma carga que, por exemplo, tá, tudo bem, tu tem o botão lá de liga e desliga, ok, se ele tiver em perfeito funcionamento, não vai ter problema, né? Mas se ele não tiver, se ele for antigo, né? A gente não sabe se o botão está em perfeitas condições e tal. Então, tem que virar um hábito, né? Não deixar esses equipamentos conectados, né? Com então, certeza. essas chapinhas, secador, a escova... não sei como é que chama, escova que tem elétrica, aquecimento. Legal. Então, sempre que possível, tirar, né? Torradeira. Torradeira também, é verdade, cafeteira. Isso. Todos esses que tem esses aquecimento, do dia a tentar dia, tirar. Né? Exato. Né? E é legal a gente fala sobre isso, porque não é só uma questão de consumo, é uma questão também de futuro, de sustentabilidade, né? A gente sempre traz aqui no programa e a gente ouve falar muito sobre essas pautas de sustentabilidade, de práticas de consumo mais sustentáveis, e parece às vezes que é algo muito a respeito do outro, ou de governantes, ou de algo... Mas as nossas atitudes também, quer dizer que nem você comentou, se o secador não está mais sendo utilizado, tira da tomada, por precaução, para evitar algo pior. Se a luz ainda do dia ainda pode ser aproveitada, não tem por que ligar o abajur ou ligar uma luz na sala, deixa a cortina um pouco mais aberta. São práticas que fazem a diferença no bolso, mas também no planeta, né, André? Com certeza, né? A gente está vivendo aí uma época de grandes mudanças, eu estava agora há pouco falando, Porto Alegre, né, as chuvas, né, intensas, falta de energia. A gente tem aí, a cada evento que a gente tem agora, né, eu tive uma informação aí da CE, que do ano passado para cá eles tiveram 14 grandes eventos, ou seja, de chuva, temporal, enchente, né? Então a gente está sofrendo o risco sempre de ter apagões e tal, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Com certeza. A gente tem que evitar algumas coisas para que, né, ali no futuro, né, que a gente diz a sustentabilidade, que as próximas gerações tenham as mesmas os mesmos, né, não digo luxos, mas... Sim, né, as condições né, de conforto. Aproveitando isso que você falou agora, da questão da energia, eu queria te perguntar, o fato da gente ter, que nem agora, milhares de pessoas ainda seguem sem luz, né, há mais aí de 20 horas sem luz na capital, depois do evento climático que a gente teve ontem, da forte chuva, isso acaba diminuindo a vida útil desses equipamentos, quer dizer, uma geladeira que passa muito tempo desligada, um micro-ondas que sofreu ali uma queda abrupta, né, de luz. Isso diminui a vida útil desses equipamentos? Pode diminuir, tá? Tudo depende vamos dizer assim, de como a rede elétrica respondeu a esse evento. Então, se teve um pico, um afundamento, ele estava ligado, pode resultar em alguma prejuízo aí na vida útil do equipamento, tá? Isso pode acontecer. Agora, o ideal é que as pessoas elas tenham nas suas casas algum tipo de proteção, né? Que a gente chama de DPS.
tá? Que é um equipamento para evitar surtos elétricos. Então, se tem um surto na rede, um raio na rede, não vai entrar para dentro da residência. Essa é a ideia. Então, as pessoas podem, de repente, providenciar, falar com o seu eletricista aí de confiança, alguém que, né, da área, para instalar um equipamento que se chama DPS. Tá? Quanto a equipamentos, por exemplo, aconteceu um evento desse, ou faltou energia no seu bairro, o equipamento danificou, queimou, né? Teve um evento na rede elétrica da concessionária. Você pode buscar junto à concessionária o ressarcimento. Exato, é importante fazer esse alerta para as pessoas também. Entrar em contato, queimou sua TV, entra em contato com a concessionária, queimou aqui, e aí se estabelece um processo lá de ressarcimento de danos elétricos, e aí você vai ser, né, ressarcido pela concessionária se, né, constatado que foi em função da rede mesmo. Exato. E como é que a pessoa pode fazer para fazer essa comprovação mesmo de que essa TV estava em pleno funcionamento e queimou após essa queda de energia? As concessionárias, normalmente, elas pedem lá um laudo ou dois de técnicos, tá? Nos sistemas das concessionárias, eles são sistemas que são auditados, então ela comprova, teve uma falha naquele consumidor, naquela região, e aí ele está em condições de receber o ressarcimento do dano do equipamento dele. Mas aí tem um processo, né? Não claro. É chega lá, leva a TV para a concessionária. Mas é possível. E possível. É um direito da pessoa, até porque ela paga por aquele serviço também, né? E como é complicado, né? Agora, a gente estava falando, milhares de pessoas aí sem luz em Porto Alegre. A gente sabe como é ruim ficar sem energia elétrica, né? Aí tu imagina a TV. Temporais aí, que tu falou 24 horas, imagina, numa região metropolitana 24 horas é uma infinidade. O pessoal do interior, dias, né? Sim. Tá? Até uma dica, um apelo, de certa forma, né, para o pessoal, para os consumidores, de modo geral, né? Não plantar árvore embaixo de rede. Boa. Tá? Não plantar árvore embaixo de rede. Hoje, as árvores, o vegetal, que a gente diz, interrupção por vegetal, né, causa vegetal, é a maior causa de interrupção de energia elétrica. Ou seja, árvores que foram plantadas embaixo da rede, tem árvores que são mais antigas, mas o pessoal tem que se conscientizar que não se planta árvore embaixo de rede. Mas é uma árvore baixinha, não vai chegar lá nos fios. Mas se tiver que fazer uma manutenção, ela pode atrapalhar. Então, não plantem, tá? Tem uma árvore aqui no meu bairro grande que está tocando nos fios. Então, entre em contato com a prefeitura, com a concessionária, para que eles façam o manejo do vegetal ali, né? Então, eles façam a poda, né, de forma correta, né, que eles têm que fazer para evitar essas interrupções. Ótimo. Porque senão a gente fica sempre, qualquer chuva, Sim. E a gente está vendo isso a cada mês, praticamente, tem um temporal, né? Tá muito frequente cada vez mais, né? André, antes da gente finalizar, então, só vamos relembrar 3 dicas de maneira bem objetiva e prática para economizar energia. Ok. Vamos lá pro ar-condicionado, né? Manter os filtros limpos, né? Tentar botar uma temperatura entre 24 e 25, né? Se possível, né? Ou 23, que seja, né? Se for comprar um equipamento, comprar o equipamento adequado para o ambiente que vai se usar, tá? Então, normalmente as casas que vendem, eles já têm uma orientação ali, senão a gente pode buscar alguns sites que vendem ar-condicionado, eles têm lá uma calculadora. Então, tu coloca lá, tem tantos metros por tantos metros, são 2 pessoas, tem janela, tem isso, tem aquilo, ele te diz qual é o equipamento. Tá? Então, é uma dica. Geladeira, né? Geladeira, a geladeira é mais antiga, então faz o teste, né? Coloca a folhinha na porta, fecha ela e puxa. Se a folha sair fácil, provavelmente tem que rever as borrachas, tá? Se não sair fácil, ok. Né? Manter a geladeira a maior parte do tempo fechada, né? Sim. A gente sempre diz, né? Tem uma coisa que é muito difícil de fazer, né? Que é manter as coisas organizadas dentro para quando tu abrir, tu já sabe onde está. Exato. Isso é uma dificuldade. Isso também otimiza o tempo que a geladeira vai ficar aberta. Porque tu abre, já pega e fecha. Exato. Né? Então, isso é uma dica também, né? Para que as pessoas consigam, né, economizar, né, nem que seja um pouquinho, que seja, né, de alguma coisa. Tá certo, André. Obrigada pela tua participação, viu? Seja bem-vindo outras vezes para nos trazer aí dicas importantes e valiosas. Ok, muito obrigado. Sim. A gente que agradece. Gente, agora sim a gente vai ver a reportagem sobre o ato da posse de Sebastião Melo na Prefeitura de Porto Alegre, que foi adiado por causa dessa chuva que causou transtornos, entre eles a falta de energia.